A oração é a medicação da alma. Bom dia! Hoje, 7 de abril de 2025, iniciamos a semana com a bênção de Deus, de Jesus e de Maria. A oração é realmente um medicamento para a nossa alma. Ela deve ser feita sempre que você não estiver bem. Ela também deve ser realizada nos momentos onde você está muito grato ou está muito grata pela vida, pelo resultado do exame que você acabou de fazer, seja ele um exame de saúde ou um exame para entrar no vestibular ou uma prova para um concurso, para uma nova faculdade, para um novo curso. Então, a oração não tem nenhuma contraindicação. Ela está indicada para os momentos mais tristes, mais angustiosos, mais conflituosos e também ela está indicada para aqueles momentos felizes, para os momentos onde nós nos sentimos gloriosos, vitoriosos. Porque toda vez que você utiliza a oração como medicamento, você tem resultado garantido. A oração é o remédio da alma, a conexão direta com Deus, com Jesus e com Maria. O alívio para a nossa ansiedade, a força para os desafios diários. Não tem efeito colateral algum. Não tem limite de dose e pode ser tomada a qualquer hora, em qualquer lugar, no momento que você julgar necessário. Então, ore quando estiver bem, ore quando estiver feliz, ore quando estiver triste, ore sem motivo, ore sempre, porque a oração transforma, renova e fortalece. Então, tenha sempre na oração uma medicação para a sua cura. E tenha na oração uma medicação para manifestar também a sua gratidão. E hoje nós vamos iniciar então a nossa leitura e depois a nossa reflexão no Evangelho de Jesus. Estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E estamos no capítulo 6. O Cristo Consolador. O Cristo maravilhoso e consolador. E nós estamos no item 5, que são as instruções dos Espíritos. E tem o subtítulo Advento do Espírito de Verdade. Esse texto nós dividimos em 5 partes, pela importância, pela necessidade que tem de ser lido, refletido e compreendido em sua toda a extensão. Então, por isso que nós o dividimos em 5 partes. Iniciamos hoje, segunda-feira, e vamos concluir o texto na sexta-feira próxima, dia, se eu não me engano, dia 11 de abril, né? Tô vendo aqui na minha folhinha, dia 11 de abril, isso mesmo. Então, assim está escrito: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantem as ondas no mar. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuniu em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse:
vinde a mim, todos vós que sofreis. É uma fala maravilhosa, né? Cristo falando ao nosso coração. É o Espírito de verdade falando ao nosso coração. E esse subtítulo, né, Advento do Espírito de Verdade, o advento a gente pode entender como aparecimento, a chegada de alguém. Então vamos falar assim, a chegada do Espírito de Verdade. Vamos começar refletindo, né? O que Jesus falou ainda vale para os dias atuais? O que ele falou ainda é verdade hoje? Você considera que o que Jesus falou há 2000 anos atrás é verdade? É verdade. Você crê na fala de Jesus? E sim, né? É uma verdade, tanto que todos nós estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus. Nós estamos refletindo sobre ela, nós estamos dialogando sobre as palavras do Cristo. Então elas têm validade sim. Então esta expressão, filhos de Israel, que bem no início do texto, né? Filhos de Israel, ele aparece muitas vezes na Bíblia, né? Então nós temos que entender que filhos de Israel, que Israel foi o berço da civilização cristã, né? Então Israel foi aonde nasceu o cristianismo. E hoje somos nós os filhos de Israel. Se nós acreditamos no Cristo, se somos cristãos, nós somos filhos de Israel. Então somos esses filhos hoje, tá? E ele está falando conosco. Jesus fala conosco, fala com o nosso coração. E a palavra de Cristo é atemporal. Ele falou na época que esteve aqui e ele fala hoje ao nosso coração. Toca profundamente. E quando ele fala assim, venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Então, filhos de Israel a gente já até refletiu, já sabemos que somos nós, os filhos de Israel, que ele se dirigia naquela época e hoje se dirige para nós. Transviados são aquelas pessoas que se perderam do caminho, né? É muito comum a gente falar assim, olha, fulano era bom, era uma pessoa boa, uma pessoa honesta, era uma pessoa correta, né? Mas agora ele se transviou, ele pegou o caminho errado. Um outro exemplo, nós podemos colocar assim como transviado, né? O garoto entrou na escola, no colégio e estava indo super bem. Mas do meio do ano para o final, esse menino se transviou. Ele se perdeu no caminho e repetiu de ano. Então, o transviado é aquele que sabe o caminho certo, mas toma o caminho equivocado, o caminho errado. Por exemplo, você sabe que precisa amar o próximo, tá? Você sabe que precisa amar o próximo. Mas se você não fizer, sabe que tem que fazer, transviou, pegou o caminho errado. Você sabe que praticar a caridade é muito bem-vinda no nosso mundo e para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Você sabe o caminho. Se não fizer, você está transviado do caminho correto, porque pegou o caminho errado. Você sabe também que você deve pagar o bem até mesmo para aqueles que lhe fizeram mal. Se não fizer, como sabe do caminho, você transviou, você pegou o caminho errado. Então, é necessário nós entendermos
a quem Jesus estava falando. Então ele está falando para os filhos de Israel, que somos nós, e para os filhos transviados. A mensagem de Jesus, né, tem duas finalidades, ou melhor, ele fala para dois grupos. Tá assim: tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, e como fez antigamente a minha palavra. Então ele está falando para dois grupos. Primeiro, para aqueles que são bons, que são pessoas boas, mas que não sabem a verdade de fato ou a esqueceram, tá? E para aqueles que são maus, eles têm que ser esclarecidos, já que estão em trevas e precisam sair dessas trevas. Então o Espiritismo vem contribuir para essa transformação. Então Jesus está transferindo a autoridade dele ao Espiritismo. Jesus fala, né? Jesus diz, da mesma forma que ouvimos, a gente deve ouvir o Espiritismo da mesma forma quando nós ouvimos ele, Jesus, o Cristo, nos falar. E diz também que aqueles que não acreditavam, né? Aqueles que não acreditaram, ou que não acreditam, é que acima de todos, de tudo, existe um Deus. Como está aqui no texto, né? Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, que é Deus bom, Deus grande. Então, Jesus, ele está esclarecendo que Deus é imutável. Deus é a verdade imutável, a verdade que é concreta, a verdade que não se transforma, né? A verdade verdadeira. E novamente ela é atemporal, né? Novamente a palavra de Jesus é atemporal. Ela serve no passado, serviu no passado, serve hoje e vai servir com certeza no futuro. E quando ele fala assim, para os incrédulos, né? Aqueles que não acreditam, aqueles que não aceitam, né? E a gente tem que entender que existe uma verdade, né? Para os incrédulos. Muitos exemplos já passaram na minha vida e na sua vida com certeza também. A pessoa fala assim, não acredito, imagina que eu acredito em Deus, eu não quero saber desse assunto, eu não tenho nenhuma afinidade com Deus. É verdade. Mas muitos casos a gente já viu assim, quando tem um filho com uma doença muito grave, quando entra numa falência, perde tudo, né? Fica numa miséria horrível. Quando tem um diagnóstico ruim, um diagnóstico grave, um diagnóstico com uma sobrevida, né? Muito curta, uma situação grave que realmente mexe com as estruturas da família, uma situação dificílima. A gente vê que muitos que não acreditavam, é somente uma questão de tempo, começam a acreditar, porque há necessidade de ter dentro do nosso coração essa fé, essa confiança no Deus bom, no Deus grande. Então, uma outra coisa que é importante, né? Aqui Jesus fala Deus bom. Quando os discípulos falaram que ele era bom, Jesus não aceitou ser chamado de bom. Tanto que ele fala assim, bom é o meu Pai, né? Então, Deus determina as leis, né? Determina as leis que regem o universo, né? Como está escrito aqui, ele faz germinar as plantas e se levantar as ondas do mar, né?
Deus é soberano, Deus é imenso, Deus é grande, Deus é maravilhoso, né? E as ordens dele equivalem a semente germinar, a maré subir, as ondas se debaterem. É Deus, né? E trouxe a doutrina, inclusive Jesus fala assim, revelei a doutrina divinal. Então ele trouxe a doutrina de Deus para todos nós. Sei que você deve acreditar na doutrina de Deus. Mas quando você não entende direito, quando você acha muito difícil, e é normal a gente achar muitas vezes difícil entender as leis divinas, é porque elas são grandes demais, né? Então nós precisamos estudar mais, refletir mais para entender, porque se essas leis fossem terrenas, nós entenderíamos com mais facilidade. Com certeza entenderíamos com mais facilidade. E aqui Jesus também fala, né, que como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso. Então ele colheu o bem que estava distribuído em vários lugares, né? Estava distribuídos o bem em diversos pontos, né? E a gente vê então a criação de várias religiões, as religiões A, B, C, D, inúmeras religiões. E cada uma delas tem um pouco da verdade de Deus, da verdade de Jesus. Então, nós temos que também ter essa concepção. Quem reúne a verdade absoluta? Somente Jesus. A verdade completa? Somente Jesus, né? Então, a religião, também é uma outra reflexão importante para nós. A religião vem da palavra latina, né? Vem da palavra do latim, não latina, desculpa. Vem do latim a palavra religare, né? Que é ligar o homem a Deus. Então, não importa a sua religião, não tem importância se você é budista, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, não importa. O que é importante é você entender que Jesus está acima de tudo. Jesus está acima de tudo. Jesus não precisa de religião. Os espíritos puros não precisam de religião. Mas nós ainda precisamos da religião. Nós precisamos estar ligados, religados a Deus, sendo Jesus o caminho, né? Nós precisamos religar a Deus, o homem a Deus, sendo Jesus o nosso orientador. Então, a mensagem desse texto é que pratique a sua religião, qualquer religião, entendendo sempre que Jesus está acima de qualquer uma delas, de qualquer religião, Jesus está acima. E nesse momento, eu convido você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a pararmos para a nossa oração. Acalme sua mente, acalme seu coração e conecte, faça a conexão com Deus nosso Pai, com Jesus nosso irmão e com os bons espíritos. Faça desse momento um momento íntimo, um momento de relação íntima. Fala com eles, porque eles estão próximos de você. Eles estão te ouvindo, eles estão vão te orientar da melhor forma possível. Eles vão nos ensinar a escolher a melhor tomada de decisão. Fale do que está te tormentando. Fale das suas dores, das suas aflições. Fale de tudo aquilo que você tem necessidade de dividir, de compartilhar com esses seres especiais. Fale das suas angústias. Fale das questões que estão lhe trazendo medo, aflição, pânico até. Fale, dialogue,
eles estão te ouvindo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus, Jesus, Maria e os bons espíritos estão lhe fazendo companhia. Aproveite esse momento, aproveite esse encontro para abrir seu coração e falar de tudo que você tem desejo, tem vontade, tem necessidade. Fale, comente, se expresse, se comunique com esses seres especiais. Eles estão aqui para te auxiliar, para te conduzir e para te abrir os caminhos. Tenha certeza que você será ouvido, será assistido, será encaminhado de acordo com o seu mérito e de acordo com a misericórdia divina. Se você necessita de mais alguns minutos com esses seres tão especiais, permaneça no seu canto de oração. Nós vamos concluindo aqui o nosso encontro, agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus e a Maria por mais uma oportunidade de vida. Agradecendo também todas as coisas boas que nós já atingimos, que nós já alcançamos, que nós já obtivemos. Agradeço a você particularmente por estar compartilhando esse momento da sua vida com a minha vida, compartilhando esse momento da sua vida com esses seres tão especiais e com os bons espíritos. Se você necessita de mais oração ou se você tem alguém que precisa de oração, coloca o nome dele aqui abaixo. Você que reconhece que esse momento lhe faz bem, que lhe faz, te deixa menos angustiado, menos angustiada, te deixa mais aliviado, mais aliviada, compartilha esse momento com as pessoas que você conhece. Fala com as pessoas que trabalham na sua casa, falam com seus colegas de trabalho, com seus colegas de estudo, com seus colegas de igreja. Fala com eles, expanda esse momento com as pessoas que você quer bem. Ofereça o nosso endereço, é www.orandosemprebem.com. Vai ser muito bom ter mais companhia, usufruindo desse momento de conexão com o divino. Faça também desse momento o seu evangelho no lar. Convide as pessoas que convivem com você para ouvir ou para assistir esse momento de encontro com Jesus, com Maria e com Deus. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. E amanhã nós estaremos juntos novamente a partir das 7h07 ou no momento que você estiver disponível. Fica aqui a minha gratidão e o beijo do meu coração para o seu coração. E nunca se esqueça que orar é a única maneira de você estar sempre bem. Um beijo.